E aí, pessoal, preparem-se para mergulhar em uma das lendas mais intrigantes e arrepiantes que o folclore norte-americano tem a oferecer. Estamos falando do Wendigo, uma criatura que habita as profundezas das florestas geladas e que, mais do que um monstro físico, representa um aviso sombrio sobre a natureza humana e os perigos do desespero. Se você é daqueles que adora uma boa história que te faz pensar, quem sabe, até olhar por cima do ombro, então segura firme, porque essa jornada promete. O início da escuridão, a origem do Wendigo. A lenda do Wendigo é profundamente enraizada nas culturas algonquinas da América do Norte, especialmente entre tribos como os Ojibwas, os Salteaus, os Cree e os Nascapis. Para esses povos, o Wendigo não é apenas um bicho-papão para assustar crianças. É uma figura que encarna a fome insaciável, a ganância e os perigos de ultrapassar os limites da decência e da humanidade. Imagine-se no inverno rigoroso do Canadá ou do norte dos Estados Unidos. As temperaturas são brutais, a comida é escassa e a sobrevivência é uma batalha diária. É nesse cenário desolador que a lenda do Wendigo ganha forma. De acordo com as histórias, uma pessoa que se entrega ao canibalismo para sobreviver a uma situação extrema, ou que demonstra uma ganância excessiva por comida e recursos, corre o risco de se transformar em um Wendigo. Não é apenas a ação em si que leva à transformação, mas a quebra de um tabu profundo, a entrega a um desejo primordial que corrompe a alma. A transformação não é imediata, começa com uma obsessão, uma fome que nunca é saciada, independentemente do quanto a pessoa coma. Essa fome, dizem, se torna tão intensa que a carne humana começa a parecer a única coisa capaz de aplacá-la. Aos poucos, a pessoa vai perdendo sua humanidade, sua aparência se distorce e sua mente é consumida por um desejo incessante. É um processo lento e horrível, que marca a perda total da moralidade e da compaixão. A aparência e os poderes de um terror gelador. As descrições do Wendigo variam um pouco entre as diferentes tribos, mas há características comuns que o tornam inconfundível e aterrorizante. Geralmente, ele é descrito como uma criatura magra e emaciada, quase esquelética, com a pele esticada sobre os ossos, indicando sua fome perpétua. Seus olhos são fundos e brilhantes como brasas, e sua boca é repleta de dentes afiados e presas. Algumas versões falam de um Wendigo com a pele pálida e cinzenta, quase como a de um cadáver, ou até mesmo com gelo e neve grudados em seu corpo, como se ele fosse uma extensão do próprio inverno. O Wendigo é frequentemente descrito como sendo muito alto, algumas vezes chegando a vários metros de altura, com membros alongados e unhas longas e afiadas, perfeitas para rasgar e caçar. Há relatos que dizem que seu cheiro é o de decomposição, um fedor insuportável que o precede. Seu coração, de acordo com algumas lendas, é feito de gelo puro, simbolizando a frieza e a falta de emoção. Mas não é só a aparência que o torna temível. O Wendigo possui habilidades sobrenaturais que o tornam um predador quase impossível de escapar. Ele é incrivelmente forte e rápido, capaz de perseguir suas vítimas por longas distâncias, mesmo nas condições mais adversas da floresta. Sua resistência ao frio é lendária. O inverno rigoroso é seu domínio, e ele parece prosperar nas temperaturas mais baixas. Uma de suas características mais assustadoras é a capacidade de imitar vozes humanas. Isso permite que ele atraia suas vítimas para a floresta, chamando por elas com as vozes de entes queridos ou companheiros perdidos, uma tática cruel que explora o desespero e a esperança das pessoas. Ele também é incrivelmente sorrateiro, movendo-se silenciosamente pela neve, aparecendo de repente e desaparecendo sem deixar rastros. A sua presença é sentida através de um frio anormal, um calafrio que percorre a espinha e um silêncio opressor que paira sobre a floresta. A simbologia por trás do mito, uma lição de vida mais do que um monstro. O Wendigo é uma poderosa metáfora dentro das culturas algonquinas. Ele serve como um alerta severo contra os perigos da ganância descontrolada e do individualismo extremo. Em uma sociedade onde a cooperação e a partilha eram essenciais para a sobrevivência em ambientes hostis, a ideia de alguém se voltar
contra os seus, especialmente para satisfazer uma fome egoísta, era a maior das transgressões. A lenda do Endigo reforça a importância da moderação e da solidariedade. Ela ensina que a verdadeira força de uma comunidade reside na sua capacidade de cuidar uns dos outros, mesmo em tempos de grande dificuldade. Aqueles que cedem ao egoísmo e à avareza, que acumulam para si sem pensar nos outros, correm o risco de se tornarem desumanos, exatamente como o Endigo. É também uma história sobre a resiliência do espírito humano e os limites que não devem ser ultrapassados. Em um ambiente onde a fome era uma ameaça constante, a tentação de recorrer a medidas extremas para sobreviver era real. O Endigo, nesse sentido, representa o ponto de não retorno, o momento em que a humanidade é abandonada em nome da sobrevivência individual, a qualquer custo. A história do Endigo também tem sido interpretada como uma forma de explicar e lidar com doenças mentais e comportamentos aberrantes dentro das comunidades. Em alguns casos, pessoas que apresentavam sintomas de psicose ou compulsão canibalística eram vistas como afligidas pelo espírito Endigo, e rituais eram realizados para tentar curá-las ou, em casos mais graves, para conter a ameaça. Essa interpretação mostra como o mito se entrelaçava com a realidade social e as preocupações com a ordem e a saúde mental da comunidade. O Endigo na cultura popular. Do folclore à ficção, a lenda do Endigo, com sua aura de mistério e horror, transcendeu as tradições orais das tribos algonquinas e encontrou um lugar proeminente na cultura popular moderna. Ele se tornou um arquétipo de monstro que aparece em diversos meios, desde a literatura e o cinema até os jogos de videogame, continuando a aterrorizar e fascinar novas gerações. Na literatura, um dos primeiros e mais influentes autores a popularizar o Endigo para um público mais amplo foi Algernon Blackwood, com seu conto clássico The Endigo, 1910. A história de Blackwood retrata a criatura de uma forma mais etérea e psicológica, focando no horror do que é desconhecido e na perda de sanidade de quem a encontra. Outros autores de terror, como Stephen King e Thomas Harris, com uma leve inspiração no Dr. Hannibal Lecter, também fizeram referências ou se inspiraram na lenda. No cinema e na televisão, o Endigo tem sido uma fonte fértil de inspiração para filmes de horror e suspense. Filmes como O Ravenous, 1999, exploram a temática do canibalismo e da transformação, embora não chamem explicitamente a criatura de um Endigo. Séries de transmissão vertical como Supernatural, Hannibal e Chilling Adventures of Sabrina apresentaram versões da criatura ou personagens fortemente inspirados na lenda, muitas vezes adaptando suas características para se encaixar na narrativa. Em Supernatural, por exemplo, o Endigo é uma criatura que atrai suas vítimas e se alimenta delas, mantendo a ideia de uma fome insaciável. Já em Hannibal, a figura do Endigo é usada como uma representação simbólica da escuridão interior do personagem principal, uma alusão à sua natureza predatória e canibalística. Nos jogos de videogame, o Endigo também encontrou um lar. O mais notável talvez seja Until Dawn, um jogo de horror interativo onde os Endigos são os principais antagonistas. O jogo explora a lenda de forma bastante literal, mostrando a transformação de humanos em Endigos após se entregarem ao canibalismo, e os jogadores precisam usar o conhecimento da lenda para sobreviver. Outros jogos, como Fallout 76 e The Forest, também apresentam criaturas inspiradas no Endigo, adaptando a lenda para seus próprios universos. Essa constante presença na mídia moderna demonstra o poder duradouro da lenda do Endigo. Sua capacidade de evocar um horror primordial, a fome descontrolada, a perda da humanidade e o terror de ser caçado por algo que já foi humano, ressoa profundamente com o público, tornando-o um dos monstros mais cativantes e aterrorizantes do folclore mundial, protegendo-se do Endigo, sabedoria antiga e precauções modernas dentro das culturas algonquinas. O conhecimento sobre o Endigo não era apenas para instigar o medo, mas também para ensinar como se proteger e evitar se tornar um deles. A principal forma de proteção era, ironicamente, evitar as ações que levariam à sua criação. Isso significa nunca recorrer ao canibalismo, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, e sempre compartilhar os recursos, por mais escassos que sejam. A moderação e a comunidade são os maiores escudos contra a maldição do Endigo.
Para aqueles que já estavam em perigo de se transformar, ou que estavam sob a influência do espírito, rituais e cerimônias eram realizados por xamãs e líderes espirituais. Esses rituais buscavam curar a pessoa da obsessão pela carne humana, muitas vezes envolvendo a administração de ervas medicinais e a realização de cânticos e danças para afastar o espírito maligno. Em alguns casos, onde a transformação era considerada completa e irreversível, medidas mais drásticas eram tomadas para proteger a comunidade. No folclore, a destruição de um mendigo é extremamente difícil, como são criaturas sobrenaturais. Armas comuns são ineficazes. As lendas dizem que a única forma de detê-los é destruindo seu coração de gelo. Isso implicaria em algum tipo de calor extremo, como o fogo, para derreter o coração e libertar o espírito da maldição. No entanto, é um empreendimento perigoso, e poucos se atreviam a enfrentar um mendigo diretamente. Hoje, a proteção contra o mendigo assume uma forma mais simbólica. A lenda continua a nos lembrar dos perigos da ganância e do egoísmo. Em um mundo onde o consumo excessivo e a exploração de recursos são questões prementes, a história do mendigo serve como um eco distante das consequências de uma fome insaciável, não mais de carne humana, mas de poder, riqueza e recursos. Ela nos encoraja a refletir sobre nossas próprias escolhas e sobre como elas afetam o mundo ao nosso redor. O legado do mendigo, um conto eterno de advertência. A lenda do mendigo é muito mais do que uma simples história de monstro. É um conto complexo, profundamente enraizado em culturas ancestrais, que nos oferece uma janela para a cosmovisão dos povos algonquinos e para os valores que eles consideravam essenciais para a sobrevivência e a harmonia social. Ela serve como um espelho sombrio da natureza humana, alertando sobre os perigos da fome, não apenas física, mas também espiritual e moral. A persistência do mendigo na cultura popular, mesmo séculos após sua origem, é um testemunho de seu poder e relevância. Ele continua a nos fascinar porque toca em medos universais: o medo do desconhecido, o medo de perder o controle, o medo de se tornar algo monstruoso, e o terror do que o ser humano é capaz de fazer sob pressão extrema. Seja como um espírito faminto espreitando nas florestas geladas, ou como uma metáfora para a ganância desenfreada. O mendigo permanece como um lembrete vívido de que algumas das maiores ameaças não vêm de feras com garras e presas, mas sim da escuridão que pode habitar dentro de nós mesmos. E aí, pessoal, espero que tenham gostado de mergulhar nessa lenda tão fascinante e um pouco assustadora. Se você curtiu essa viagem pelo folclore e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos em lendas e mistérios.